Hoje é dia 5 de setembro do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouquinho das 18 horas. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos de nossa clínica de transtornos musculoesqueléticos, doenças musculoesqueléticas, cujo acento principal é dor e incapacidade física. Por conta disto, em verdade, a minha clínica é uma clínica de dor. É uma sucessão de queixa de uma, duas ou muito mais dores em cada paciente que nós atendemos. Certo? São doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, né? Que se manifestam com dor em qualquer território, em qualquer geografia do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos braços, nos ombros, dor na região torácica, dor lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, peso, queimação nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Mas vejam vocês, as nossas jornadas são movidas por perguntas, dúvidas dos nossos ouvintes, pacientes ou dos seguidores dos nossos programas, das nossas jornadas de utilidade pública em busca de esclarecimentos sobre doenças do nosso esqueleto, dos transtornos musculoesqueléticos. E vocês não pensem que o nosso esqueleto é apenas uma armação de ossos da nossa postura, da nossa presença, do nosso equilíbrio, ou que é um arcabouço para sustentar nossas vísceras, nossos órgãos. Não. Isso é muito mais que isso, o nosso sistema musculoesquelético. Ele estabelece uma conexão, uma inter-relação entre todos os sistemas e aparelhos do corpo humano. Entendeu? Então vejam vocês. É isso que eu quero esclarecer, porque eu falei em jornadas anteriores que suscitaram muitas dúvidas e as pessoas mandam mensagens perguntando no meu e-mail, né, rui.mercurio@ig.com.br, rui.mercurio@ig.com.br, ou então o próprio telefone da minha clínica, que é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. Então, hoje, eu vou tentar enriquecer mais as minhas jornadas anteriores, falando um pouco mais sobre os transtornos musculoesqueléticos em outra visão, em outra ótica. Entende? E tudo tem a ver com transtornos musculoesqueléticos. Entenderam? E depois, no fim, eu vou explicar por que, com tanta propriedade, com tanto conhecimento, eu posso falar sobre isso. Entenderam? Então, vejam bem. Os transtornos musculoesqueléticos podem dar sintomas relacionados principalmente com a coluna cervical, a coluna do pescoço. É a síndrome cervical. Entende? Essa síndrome é muito rica em manifestações sintomáticas, de sintomas. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem, uma das queixas frequentes é a cefaleia, a temível dor de cabeça, ou, às vezes, enxaquecas, né? Quem sofre disso, de maneira crônica, frequente, sabe o desconforto, né? O desânimo que às vezes eles têm pela persistência e repetição de tais sintomas. E não são assim obedecendo uma horizontalidade. Não, tem picos de altos e vales. Entenderam?
Então, vejam vocês, é claro que se você tiver uma dor de cabeça persistente, essa dor de cabeça pode não ser nada, ou pode ser um problema muito sério, muito grave. Então é assim, se uma dor de cabeça persiste um pouco mais, é aconselhável você procurar um grande clínico geral ou um médico neurologista, né? E, fatalmente, ele vai solicitar alguns exames e, em geral, se solicita uma tomografia ou uma ressonância do crânio, né? Onde vão aparecer as anatomias cerebrais, né? Do sistema nervoso central, entendeu? Então, é óbvio que isso é muito importante, né? E um diagnóstico de normal, de nada, de anormal, é tão importante quanto um diagnóstico de que existe alguma coisa, que pode ser até um tumor, entenderam? Mas, felizmente, os tumores são raros, né? E, se os exames derem praticamente um resultado normal, se o neurologista, né, fez um exame apuradíssimo neurológico e ele diz assim, não encontrei nada que justifique as tuas dores frequentes de cabeça, né, tua cefaleia, entendeu? Tua enxaqueca, então é provável que isso possa ser uma decorrência de problemas na sua coluna cervical, na coluna do pescoço. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Se você tem algum distúrbio visual, às vezes vocês chamam, né, de cansaço visual, dificuldade de acomodação visual, né, de foco. Se você sofre de glaucoma, que é um problema da pressão intraocular, se você tem dificuldades ou restrições no campo visual, é evidente que você vai procurar um especialista da área, um oftalmologista, né? Ele vai fazer uma série de exames clínicos, oftalmológicos, vai usar uma série de aparelhos, né? Pode fazer uma dilatação da pupila para examinar o globo ocular, a retina, entenderam? E pode ser que ele venha e diz assim, eu não encontrei nada que justifique todas estas tuas queixas. Eu acho que tudo está bem, está normal. Você vai dizer, mas doutor, mas eu sinto tudo isso, e o que fazer? Entende? Então fica aquela situação em que você sente o problema, os exames são absolutamente normais, então eu digo assim, desconfie de um problema da coluna cervical. Que tudo isso pode ser uma decorrência de problemas da sua coluna cervical. Entenderam? Mas é óbvio que a preferência, né, a eleição tem que ser por um médico oftalmologista. Uma vez que ele dispensa você que os exames clínicos oftalmológicos normais e os exames, outros exames subsidiários normais, é possível que você tenha um problema na coluna cervical. Entenderam? Por outro lado, se você tem zumbidos no ouvido persistentes, ou uma diminuição da acuidade auditiva unilateral ou bilateral, se você tem uma perda de equilíbrio, às vezes vertigem, enjoos, uma labirintose, uma labirintopatia, uma labirintite, entenderam? É óbvio que você tem que consultar um médico otorrinolaringologista, que ele é o especialista dessa área, entenderam? Mas se ele disser a você, fizer até um exame otoneurológico, e disser a você, fiz todos os exames possíveis e imagináveis, examinei você, não encontrei nenhum mal no sistema de audição e nenhum mal no seu labirinto, e os sintomas persistirem, apesar de alguns medicamentos sintomáticos que ele possa até te receitar, é possível que isso seja uma decorrência de problema da sua coluna cervical. Entenderam? Se você, por outro lado,
está tendo uma dificuldade de memória, de lembrar de fatos, pode ser até antigos e recentes. Se você está com um problema de raciocínio, entende? Se você está notando uma dificuldade disso tudo, se você acha que está com perda de memória e está em rota de progressão disso, e se sua família acha que às vezes você está em confusão mental, em demência mental, entenderam? Ou até talvez se rotulem com mal de Alzheimer, e se você consultar um neurologista, um bom clínico geral, ele faz todos os exames possíveis e imagináveis, e você pode te receitar algumas medicações sintomáticas, e você acha que não estão funcionando, é possível que isso tudo seja um problema da coluna cervical. Entenderam? Se você, às vezes, tem uma dor no pescoço, irradiada para o braço, principalmente o esquerdo, pontadas no peito, e você entra em pânico e sai correndo para um pronto-socorro de cardiologia, isso é uma atitude prudente. É isso que tem que ser feito mesmo, entenderam? Mas, se o cardiologista que te examinar clinicamente, através de um exame subsidiário, um eletrocardiograma, uma prova de esforço, e disser a você, tua pressão está normal, os exames estão absolutamente normais, o teu coração é perfeito, é provável que isso seja um problema de coluna cervical. Entenderam? Entenderam? Se você tem uma dor torácica no peito, entenderam? Uma dor forte, irradiada e até às vezes falta de ar, é possível que você tenha um problema na coluna dorsal, também chamada coluna torácica. Entenderam? Se você, mulher, tem um problema menstrual, se você tem um problema de fertilidade, se você tem um problema de uma vez que conseguiu engravidar, de manter a gestação, e você consultou os médicos especialistas dessa área, que fizeram todos os exames, e não acham o culpado dessa história, é possível que seja um problema da tua coluna. Se você, homem, tem um problema de desinteresse sexual, de libido, se você tem um problema de impotência em maior ou menor grau, ou se você tem um problema de ejaculação precoce, e teus especialistas dessa área não acharam nenhum distúrbio, nada que justifique isso, e a queixa persiste, isso pode ser um problema de coluna lombar. Entenderam? Entenderam? É incrível como os nossos transtornos musculoesqueléticos mexem com a gente em todos os sentidos. E por quê? Por que eu posso estar aqui falando isso com tanta propriedade? Entendeu? Você acha que alguém com zumbidos no ouvido vai no ortopedista? Não, ele vai no otorrinolaringologista. Entendeu? Então, se eu atendo alguém que diz assim na minha clínica, eu venho aqui porque estou com um torcicolo terrível e isso está se repetindo. Há muito tempo é assim. Não consigo melhorar, tem uns estalos no meu pescoço, eu fico com cacoete, querendo me arrumar, querendo me livrar desses zumbidos, entende? E dessa dor no pescoço que não passa, entendeu? E eu instituo um tratamento ortopédico, fisioterápico, de postura, de equilíbrio, do alinhamento vertebral, entende? Ele disse para mim, melhorei muito da dor no pescoço. E doutor, meu zumbido sumiu. Não tenho mais zumbidos. Um paciente é uma coincidência. 2 pacientes é uma coincidência muito grande. Muitos pacientes não é mais coincidência.
Entenderam? Então, há uma relação nítida entre problema de surdez parcial, unilateral, bilateral, ou de zumbidos no ouvido, ou de perda de equilíbrio, da labirintopatia, de labirintose, problema de coluna cervical. Isso tem que ser pensado, entenderam? Uma vez que o especialista, que fez um exame otoneurológico, fez um exame minucioso, entendeu? E diz assim, eu não achei nada de anormal nos teus exames, desconfio que pode ser um problema de coluna cervical. E por que eu digo isso com tanta propriedade? Porque quando atendo alguém que vem em minha clínica com dor no pescoço, dor na coluna dorsal alta, e eu melhoro essa dor com um tratamento ortopédico, fisioterápico, de postura, de equilíbrio, de alongamento, e ele diz para mim, sabe, melhorou, melhorei do zumbido, da audição, melhorei do labirinto, não tenho mais tontura, não tenho vertigens, entenderam? É isso eu escuto toda hora, entenderam? Então, você vê alguém com pontada no peito, com dor no braço, com dormência, formigamentos, falta de ar, e diz assim, não, já fui no cardiologista, fui em vários cardiologistas, eles me examinaram, dizem que eu não tenho nada, entendeu? Desconfie que pode ser um problema de coluna dorsal ou cervical mesmo, entenderam? E assim vai, entende? Problema ginecológico, problema de infertilidade, problema de menstruação na mulher, problema de impotência em homem. Muitas dessas situações podem ser decorrentes do problema de coluna, entenderam? E tudo isso eu vivencio em minha clínica, entende? Atendendo dor nas costas, entenderam? Atendendo dor nas costas, a minha clínica é isso. É dor de cabeça, é dor no pescoço, é dor nos ombros, é dor nos braços, é dor no meio das costas, é dor lombar, é dor ciática, é dor nos quadris, é dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, dor nos joelhos, dor nos tornozelos, ou dor nos pés. Então a minha preocupação é dar alívio a isso, que é por isso que eles foram buscar a minha especialidade, que é dor. Mas em tratando dessas dores, existem sintomas acessórios que são decorrentes, que podem ser decorrentes da coluna cervical, entende? Até o Alzheimer, entende? Até o Alzheimer, entende? Eu atendi vários pacientes com anosmia. Anosmia é o nome médico da perda de olfato, entenderam? Em tratando da coluna cervical, o olfato voltou. Eu atendi alguns pacientes com perda da capacidade de salivação, que tinham que andar com recipientes com água, algodão embebido em água e molhando a boca, ou com conta-gotas, entende? Em tratando da coluna cervical, a salivação voltou, entende? Eles não foram à minha clínica por causa disso, foram por causa de dor, entenderam? Também tem a ver com lágrimas, entende? Com a produção de lágrimas, entende? Às vezes a produção de lágrimas é deficiente. Isso prejudica muito a visão, prejudica muito a função visual, entende? Há um desconforto muito grande. Existem colírios até para que você pingue, para melhorar esse filme de lágrimas que são necessários para a perfeita refração ocular, para a visão, entende? E isso também pode ser um problema da coluna cervical, entende? Então, problemas de coluna são muito ricos no sentido dos sintomas, entenderam? É óbvio que vocês têm que sempre consultar um clínico geral, de preferência de cabelos brancos, entendeu? Que tem uma vivência muito grande de medicina, de clínica geral, e eles podendo resolver, vão resolver. Se não resolverem, vão encaminhar para os seus especialistas, né? Otorrinolaringologista, oftalmologista, neurologista, entende? Cardiologista, ginecologista, urologista, entenderam? Mas se tais especialistas também não resolverem, os sintomas persistirem, seus exames são normais,
desconfiem que pode ser um problema da coluna cervical. Por isso que existe um aforisma no hinduísmo que diz assim: se a tua coluna vai bem, você vai bem. Se a tua coluna vai mal, você vai mal. Entendeu? E muitas vezes, em língua inglesa, se usa a expressão this is um backbone, ou seja, isso é o osso das costas, ou seja, isso é uma coisa muito importante. O osso das costas, a coluna. E às vezes nós mesmos dizemos expressões como isso é a espinha dorsal, para dizer que uma coisa é muito importante. Entenderam? Então, toda essa riqueza de sintomas, esse multicolorido de expressões de problemas músculo-esquelético, podem ser problemas do seu próprio esqueleto, que estão se manifestando de tais formas. Entenderam? E nós vivenciamos isso há muitos anos, atendendo centenas, milhares de doentes que nos procuram com problemas do esqueleto. Entenderam? Muito bem. Mas a nossa jornada de hoje está terminando. Espero que tenham se esclarecido em muitas dúvidas e nesse programa de hoje eu seguramente esclareci a muitas perguntas que a mim chegam a toda hora sobre tais manifestações, entende? Que podem ocorrer por conta do nosso próprio esqueleto, de transtornos musculoesqueléticos. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo. É número 1024. Avenida Pacaembu, número 1024, em São Paulo. O telefone de minha clínica é o 11 3661 4243. 3661 4243. Se quiserem ver minhas palestras anteriores, elas estão no YouTube. É só acessar lá Rui com Y Mercúrio, vocês vão ver várias palestras minhas lá no YouTube. Se quiserem fazer perguntas, podem também acionar o meu e-mail. É ruicomY.mercurio@ig.com.br. ruicomY.mercurio@ig.com.br. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenham aproveitado. Quero que vocês sejam todos muito felizes. Mas para isso é necessário ter muita saúde. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.